7, de 7 a 12. Mateus 7, 7 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Eu passo a palavra ao coral que nos conduzirá com louvor a Deus com suas vozes. Bem, queridos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos conduza, porque as verdades da Tua palavra são muito sublimes, os nossos corações limitados. Então pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos conduza nas Tuas veredas, que os nossos pensamentos, Senhor, sejam dirigidos pelo Teu Santo Espírito, porque nós pertencemos a Ti por criação e também fomos comprados com o sangue de Cristo na redenção. Por isso nós somos Teus. Usa-nos para a Tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, acho que todos nós já ouvimos alguma história, algum tipo de, como eu diria, de fábula, em que uma pessoa acha uma lâmpada e limpando a lâmpada porque está suja, sai de lá de dentro um gênio, porque ele precisava que a lâmpada fosse limpa para poder sair. E agradecido por ter sido libertado, esse gênio conduz ou propõe 3 desejos, realizar 3 desejos. Geralmente é assim que essa história é contada. Algumas histórias é um desejo só, acho que é algum gênio mais econômico, né? Mas existe essa lenda que vem de muito longe e de muito tempo, e que expressa algo que poderia acontecer na nossa vida, um estalo que modificaria tudo, porque na realidade, se 3 desejos pudessem ser cumpridos, basta você querer e falar, então significa algo extraordinário na sua vida. Se você pensar bem, você vai precisar de um tempinho para pensar, para fazer os pedidos, para não pedir errado e não gastar à toa um pedido. Só que isso é uma fábula. Isso não acontece. Será que não? A fábula não se aplica na vida. Porém, aqui Jesus diz algo nesse texto, faz uma promessa que para mim é estrondosa. Chega a ser assustadora, que ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Segundo o que Jesus está falando, quem conhece Jesus acaba descobrindo algo superior à lâmpada, porque não se limitam aos 3 pedidos. Podem ser feitos milhares de pedidos. Podem ser feitos ilimitados pedidos. A promessa de Jesus é que se você pedir, o Pai que está nos céus vai dar. Isso levanta para nós algumas questões. Se eu, conhecendo Jesus e podendo falar com Deus em nome de Jesus, puder pedir, o que eu pediria? Deixa eu ajudar você. Primeiro, alguns versículos, alguns pensamentos nós precisamos fazer para entender o que essa promessa de Jesus reflete. A minha pergunta primeira é, isso é uma promessa feita a qualquer pessoa? Ou está se restringindo a um povo especial? Se você pensar bem, Jesus está ali, entre os hebreus, que eram um povo de Deus, um povo que tinha uma aliança com Deus. Então, primeiramente, eu diria que é preciso que você tenha uma aliança com Deus para ter esse tipo de tratamento privilegiado, de pedir e receber. Talvez você já esteja aí se preparando para fazer os pedidos a Deus, né? Bom, essa é a primeira questão, é um povo da aliança. Nós sabemos que o endereço
daquela palavra era o povo da aliança. É interessante que tem na Bíblia a história de uma mulher que procura Jesus e pede várias vezes que Jesus a ajude, e Jesus não lhe dá resposta nenhuma. Os discípulos, então, para se livrarem do incômodo, é isso que Mateus nos diz, para se livrarem do problema, diz: dá logo o que ela está pedindo, Senhor. Mas Jesus sabia que aquele pedido era muito especial, e ele responde: eu fui enviado somente para as ovelhas de Israel. Quando Jesus manda os seus discípulos de 2 em 2, e que eles deviam pregar e também curar enfermos e expulsar demônios, não foi ao mundo. A mensagem de Jesus era que somente ao povo dele. Não procureis a ninguém senão as ovelhas perdidas de Israel. Foi isso que ele instruiu a missão. Portanto, aquela mulher era uma mulher que a gente conhece com o título que Mateus dá de Ciro-fenícia, e que no título da Bíblia vem como cananita, porque realmente era gente de descendência de Canaã, que era filho de Cã, que era filho de Noé, e que foi uma raça amaldiçoada. Eles não pertenciam ao povo de Israel, e Ciro-fenícia equivaleria hoje talvez a dizer um sírio-libanês, porque a Fenícia mais tarde se transforma, parte da Fenícia hoje é o Líbano, e a Síria é um país vizinho. Portanto, era uma mulher que tinha a mistura na sua ascendência de sírios e também de fenícios. E ela então pede para que Jesus ajude, porque ela tem uma filha possessa por espírito maligno. E Jesus não lhe responde. E os discípulos então disseram para curá-la. Sendo ela cananita, não sendo ela da tribo de Judá, e nem descendente de Israel, nem descendente de Abraão era ela, Jesus diz ali, nós vamos voltar a esse assunto mais à frente, mas eu queria que os irmãos vissem que é preciso ter uma aliança com Deus. Se você não tem, esse privilégio você já não tem. Outra coisa que podemos pensar é que aqui se tratam de discípulos. Então você não precisa ser judeu, mas precisa ter aliança com Deus. E agora Jesus está com os seus discípulos. Aliás, para se tornar povo de Deus, o próprio Jesus ordenou que a igreja batizasse todos os que creem, todos os que queriam fazer uma aliança com Deus. Entre os hebreus era feito assim: todos os homens, ou seja, todos os hebreus de sexo masculino, eram circuncidados. Esse era o símbolo oculto, porque é evidente que eles estavam vestidos. A circuncisão se fazia no pipiu do bebê, que é o corte daquele corinho que sobra, que a gente chama bico de lamparina, equivale hoje à operação de fimose. Esse era o sinal de uma aliança que aquela criança tinha com Deus, com 8 dias de nascido. Então, é importante que os irmãos lembrem-se disso, de que a aliança era celebrada assim. Para o cristão, Jesus mudou. Jesus disse: o que precisa é que vocês façam uma aliança no batismo. Porque João Batista reuniu várias pessoas batizando, mas antes de João Batista, os hebreus já batizavam. A frase do hebreu era: vocês não atravessaram o Mar Vermelho. E agora, então, o ritual de iniciação era um batismo. Isso nos judeus da dispersão. Os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não adoravam o Deus de Israel, que queriam adorar o Deus de Israel, em Israel eram circuncidados. No povo da dispersão eram batizados. Então o batismo antecede João Batista. João Batista traz uma novidade, que é batizar hebreus. Isso é novo, porque o hebreu batizava o gentio. E aí você tem diante de você um fator interessante, que esses homens não eram meramente judeus, não era meramente o povo da aliança, eram também discípulos de Jesus. Essa palavra foi dada a Jesus. Se você olhar no contexto, essa frase, essa promessa de que tudo que você pedir vai ser dado, está localizado no Sermão da Montanha. E se você pega o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, Jesus se assentou na costa de uma montanha e os discípulos se reuniram e ele falou para os discípulos. Discípulo é um aluno, um aprendiz. Você é aprendiz de Jesus? Então essa promessa não é para você. E o que você pedir, você vai receber, é preciso ser pelo menos alguém que já fez uma aliança com Jesus, que hoje se faz, ou diariamente se faz com o batismo, ou é uma pessoa
que vai receber tudo o que pedir porque é discípulo, é aluno, é aprendiz. Está estudando tudo o que Jesus disse para poder aplicar na sua vida. Então, no fim das contas, aqui nós percebemos que é um público limitado, mas que você pode fazer parte dele. Mais para frente nós vamos ver que pessoas que não eram hebreias foram atendidas, e gente que não era discípulo, porque o amor de Jesus é tanto que transborda da igreja para as pessoas. Então o amor dele é tão abundante aqui, que ele transbordar é passar a borda, né? É cair para fora das bordas, dos limites. Mas o que nós vemos então, que aqui é para o povo. Se você é alguém da aliança, já fez uma aliança com Deus, já foi batizado, falando mais claramente, ou se você, por ser batizado, é discípulo de Jesus, está aqui para aprender com ele, você tem consciência que não sabe nada, do mais importante, que precisamos da palavra, o que sabemos de bom foi Jesus que ensinou. Então, como discípulo, vem aprender com ele, ótimo. Então, essa promessa é para você. E talvez você consiga entender alguns nãos que você recebe a partir de estudarmos. Esse é praticamente um enigma. Que Deus diz que tudo o que você pedir será dado. É um desafio. Você imagina alguém que te trata mal, o perigo que está correndo. O Senhor, faz com que ele seja atropelado. Tem gente que é capaz de fazer essa oração. Então essa promessa, ela é de alta responsabilidade. E Jesus não é um inconsequente. E Jesus não é um desconhecedor de Deus. Ele conhece Deus como ele conhecia a si mesmo, porque ele era Deus. Portanto, quando ele fala do Pai, ele está falando de alguém que ele conhece com muita propriedade. Deus não tinha mistérios para ele. Ele sabia tudo de Deus. João Batista chega de dizer, aquele que é da terra fala das coisas da terra, falando do próprio João. Mas aquele que veio do alto fala das coisas que viu junto de Deus. Final do capítulo 3 de João, João Batista deixa claro, fala assim, vocês querem ser meus seguidores? Vocês precisam ser seguidores dele. Porque eu só falo das coisas que são daqui da terra. Aquilo que me é revelado. Ele fala das coisas que ele viu junto do Pai. Está lá no final do capítulo 3 de João. E ele lá diz que quem crê em Jesus certifica-se que Deus é verdadeiro. Portanto, o que Jesus está dizendo não é uma brincadeira. Não é, de alguma forma, Jesus lançar para você um tipo de proposta impossível de ser cumprida. Não. Falar de Deus como alguém que está preocupado com o que você quer. Olha que coisa interessante. Deus está preocupado com o que você quer. Porque é isso que nós estamos falando aqui sobre vontade. Esse é o nosso assunto aqui. A sua vontade. E que Deus se preocupa. Claro, se Jesus diz que Deus ama a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por nós, é evidente que Deus está muito preocupado com o que nós queremos. Porque cumprindo o que nós queremos, é evidente que vai vir uma grande alegria. Mas um coração ruim pode querer coisas ruins também. Um coração não transformado, um coração em processo de transformação, pode querer coisas que são danosas. Como eu acabei de citar, o sujeito te tratou mal na loja, você sai e diz que a hora que ele for almoçar ele vai ser atropelado. Isso é um pensamento que um ser humano médio poderia ter. Se ele tivesse poder nas mãos, esse poder ele destruiria. Por Jesus está dizendo que você tem o poder de pedir e que o que for pedido vai ser dado. Jesus na verdade está pregando que Deus nos ama. E aquele que nos ama está preocupado com o que você quer. Isso é verdade. Ele quer fazer o que te agrada, o que te satisfaz. Mas para isso é preciso que nós estudemos todo o texto. Olha que coisa interessante, que no primeiro ele diz, pedi e dar-se-vos-á. E mais embaixo ele diz, porque todo o que pede, recebe. Todo aqui não significa todo mundo da humanidade. É evidente que ele está falando dos filhos de Deus, dos que creram em Jesus. Olha que coisa, ele diz aqui, o vosso Pai Celeste, ele cita aqui. Olha, se o nosso Pai que está nos céus é o que ele cita, só pode estar se referindo ao Filho de Deus. O que um homem precisa fazer para se tornar filho de Deus? Porque, erroneamente,
nos foi ensinado que todo mundo é filho de Deus. O brasileiro diz isso. Eu sou filho de Deus. Aliás, tem outra frase brasileira que é interessante, diz que Deus é brasileiro. O Brasil existe com esse nome não faz muito tempo, 500 anos só, né, para cá. Então nós não podemos dizer que Deus é brasileiro. Aí os argentinos, para zombarem de nós, dizem Deus é brasileiro e o Papa é argentino. É a brincadeira que eles fazem. Mas o que nos é interessante é o seguinte, dizer que todo mundo é filho de Deus está certo? Aí você pergunta, por quê? O que te faz dizer, afirmar que você é filho de Deus? E que, portanto, tem acesso a essa promessa extraordinária. Melhor do que achar uma lâmpada mágica e voar num tapete voador. Pode ter certeza que ser de Jesus é muito melhor que isso. Até porque isso é fábula. Isso são sonhos humanos, são delírios humanos. E Jesus está falando de algo real. Então um homem pode se tornar filho de Deus. João diz isso no capítulo 1, no verso 12. Ele diz com toda clareza que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, ou seja, receberam Jesus, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no nome de Jesus. João explica. Para não ficar nenhuma dúvida, ele diz: quem crê no nome de Jesus é adotado por Deus. Se você pegar a minha identidade, você vai ver escrito o nome do meu pai lá, que eu até já digo aqui, um cuiabano chamado Benedito Néder Batista, um professor já falecido, e que eu amo do fundo do coração e sou muito agradecido por tudo o que eu tive junto com meu pai. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que esse é o meu pai porque ele me gerou. Se você perguntar para o brasileiro, ele diz: Deus é meu pai porque ele me fez. Isso não faz Deus seu pai, faz Deus o seu criador. Esse é um tipo de relação que nós precisamos pensar. Porque Deus fez as nuvens e nem por isso é pai das nuvens. Deus fez a tartaruga, Deus fez o urubu, Deus fez o canário. E ele não é pai dessas coisas, ele é criador. Então, se um homem está pensando que é filho de Deus só porque foi criado, ele tem que dar uma olhada em volta e ver que tudo que existe aqui foi criado por Deus, mas filho de Deus, diz o apóstolo João, só os que creem no Filho Jesus, os que recebem Jesus. Então, há uma condição intrínseca que nós não podemos abrir mão, que é preciso crer em Jesus para se tornar filho, para ser adotado, que tem duas formas de você ser filho de alguém. Uma delas é nascer, é o filho gerado, é o que se chama por aí filho legítimo. E a outra forma é ser um filho adotado. Pois Jesus é o único filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus. Se Jesus é o único filho que Deus teve na terra, aqueles que estão em Cristo são adotados como filho. Como diz o Salmo 27, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Que coisa linda, que promessa maravilhosa. E Deus acolhe como pai. E como pai, ele tem o desejo de fazer as nossas vontades. Os que são pais aqui podem dizer isso. Se fosse todos os pedidos dos filhos forem para o bem deles, a gente nunca vai dizer não. Mas a gente diz não quando os pedidos não são bons. A gente sabe que eles estão enganados a respeito dos seus próprios pedidos. E assim, então, nós vamos caminhar. A primeira questão que Jesus diz, peça, e pedir é lábios, você tem que falar. Tá? Não é aquele pedido de pensamento. Aí eu pensei bem forte em Deus, isso não adianta. Aqui está falando de pedir, e pedir é falado, é oração. Né? Oração é sempre verbal. Quando você vai tomar um remédio e diz lá um remédio que é via oral, o que você entende? Que é para ser tomado pela boca, não é isso? Então, se você não usar a sua boca, não foi oração. Mesmo que você use o pensamento, que Deus conheça os seus pensamentos, você precisa falar. Porque oração é preciso ser falada. Certo? Se fala oração ou se escreve, mas nunca pensamento. Eu pensei, o senhor sabe que eu pensei e o senhor não me ajudou. Não, você tem que falar. Aliás, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 6, dizendo:
que todas as orações, todos os seus, não fiquem ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, é melhor do que você andar ansioso, é você fazer conhecidas os seus pedidos pela oração e pela súplica. Então, quem ora está numa posição de humildade. Eu estou me colocando abaixo de Deus. Olha como que é educativo pedir. Porque quem pede está arriscado ganhar um não, não é? Jesus está prometendo que vai ser um sim. Mas veja só, você está arriscado a ganhar um não. Então, a primeira coisa que devemos pensar a respeito, quando nós nos aproximamos, é que eu vou pedir, mas esse pedido é muito importante que ele seja verbal, que ele seja sonoro. E aí a paz de Deus que excede o entendimento, diz Paulo, guardará sua mente e seu coração. Isso é importante, a gente volta a falar. Mas diz aqui, a fala vai tornar o seu pedido conhecido a Deus. E, em segundo lugar, o que é que você quer de verdade? Quando a gente come uma maçã, a gente não quer simplesmente estragar aquela fruta bonita, não é? O que a gente quer? A gente quer o gosto. Se você pudesse ter o gosto sem precisar sujar os seus dentes, sem precisar forçá-los, porque se o seu dente não for muito forte, ele pode ficar na maçã. Então, às vezes, alguns pedidos que nós fazemos, nós mesmos não sabemos. Pedimos o meio, quando nós precisamos do fim. Nós precisamos da origem. Por exemplo, se alguém precisa de água, ela não necessariamente precisa de uma torneira. Mas às vezes o sujeito está pensando em pedir uma torneira para Deus. Torneira não tem água, é preciso ter um encanamento, é preciso ter a ligação. Tem todo um sistema da cidade composto, todo um campo, uma malha, para que a água chegue na sua torneira. Então você precisa de água, não adianta pedir pela torneira. Às vezes nós estamos pedindo a Deus a torneira. Então, o que Paulo garante o que o homem quer, no fundo, é paz. E ele diz, não fiquem ansiosos, vocês precisam de paz. Então, faça o seu pedido a Deus. Paulo não diz, e Deus vai atender. Diferente do que Jesus diz aqui, a ênfase de Paulo é outra. Ele diz aos filipenses, e a paz de Deus que excede todo entendimento, vai além do que o homem pode entender. É tão grande essa paz que você até desentende ela. Que supera todo entendimento, ela guardará a sua mente e o seu coração, os seus pensamentos e o que você sente. O apóstolo Paulo, então, nos deixa claro que por trás de todo o pedido nosso tem um pedido de paz. É por isso que às vezes Deus deixa de nos atender, porque estamos pedindo uma coisa, mas o que nós precisamos ou queremos é outra. Então, essa é a primeira questão. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele esteve num lugar onde muitos homens gostariam de estar. E aí Paulo diz que para que ele não se ensoberbecesse, ele não julgasse que ele era superior aos outros, por ter ido aonde nenhum homem foi jamais, Paulo diz, me foi colocado um espinho na carne. E eu pedi 3 vezes, não foi uma vez, ele pediu 3 vezes e o espinho não foi retirado. Então nós poderíamos questionar. Jesus diz que tudo o que pedirmos receberemos. E agora Paulo pede para que o espinho da carne seja retirado. E Deus não retira? Mas leia o resto do versículo que Paulo diz, que Deus respondeu assim, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Você sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, que Paulo precisava de paz, precisava conhecer a graça, conhecer o Senhor. E ele foi ao terceiro céu e isso acrescentou pouco para ele, porque ele não podia dizer o que ele viu lá. Podem ler 2 Coríntios capítulo 12. Não podia repetir as palavras que ele ouviu e nem dizer às pessoas. E se eu fosse narrar para vocês, vocês não entenderiam. Não dá para explicar, tão grande que é. E eu ouvi palavras inefáveis. Mas isso aconteceu há 14 anos atrás e eu nunca contei para vocês, porque não convém. Então veja que Paulo guardou a visão para ele mesmo por 14 anos. Mas a igreja de Corinto está dizendo, fulano de tal teve visão, fulano de tal teve revelação. O que Paulo teve? Falou, se vocês acham isso importante, eu vou contar. Há 14 anos aconteceu isso.
E eu nunca contei para vocês. Ele foi no lugar mais alto que alguém pode ir e Deus o levou lá. E o que ele ganhou foi o espinho na carne. E aí ele disse que pediu a Deus 3 vezes que tirasse. Ele não diz o que é o espinho na carne, alguma coisa que era dolorida para ele, que o incomodava. E ele ainda dá um outro nome, ele diz que foi um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Olha que coisa. E ele pediu a Deus 3 vezes que Deus retirasse, e Deus disse, a minha graça te basta. Necessariamente Deus não disse não, Deus só disse, não é isso que você precisa. Você precisa da minha graça, Paulo. É interessante, né? Davi, o grande rei, fugindo do seu filho Absalão, ele se esconde na caverna de Adulão e ele está correndo o risco de ser morto, porque procuram por ele para matá-lo e ele está escondido na caverna. Escreve um salmo dos mais alegres e dos mais extraordinários. E nesse salmo ele diz, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Ou seja, eu posso perder até a vida, eu não posso perder a tua graça. Não tenho medo de morrer. Eu não posso ficar sem o Senhor. O Senhor é melhor que tudo. É isso que Paulo está descobrindo durante o período da tribulação. Então, talvez a gente consiga entender que Deus, enquanto nós estamos pedindo, Ele está nos fazendo um processo até que nós entendamos o que nós realmente queremos. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Sabe o que está por trás de tudo que nós queremos? É porque a gente às vezes não é tão honesto conosco mesmo. Mas o que está por trás de tudo que queremos é Jesus. Jesus é suficiente. E por isso Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa mais nada do que isso, do que a graça, a minha graça. E como disse Davi, a graça do Senhor é melhor do que a própria vida. E por isso os meus lábios te louvam e em teu nome eu levanto as minhas mãos. Você sabe por que Davi fala de levantar a mão? Por que tem esse gesto? A gente às vezes levanta a mão num cântico sem se dar conta de que isso significava para o hebreu. Levantar as mãos é um sinal de rendição. Você está mostrando que não tem alma, está se entregando àquele que vem como seu inimigo. No caso de Deus, um inimigo que te transforma em filho, herdeiro. Então Davi está tão confiante que ele diz, por isso os meus lábios te louvam e em teu nome eu levanto as minhas mãos. Não é assim que o bandido fala? Mãos ao alto? É por isso, porque com as mãos ao alto você não tem como se defender. Mas se defender de Deus? De um Deus que deu seu próprio filho por nós? Que ataque é esse? Né? Então essa que é a ideia básica. E nós vamos então para a segunda palavra de Jesus, é buscai e achareis. Esse buscar tem o sentido de procurar. Se você procurar, você vai encontrar. Eu me lembro do meu reitor do seminário, o reverendo Francisco Leonardo, um holandês, que vivia orando por uma esposa, E pedia. E a mãe dele vendo aquilo e vendo o sofrimento dele. Os anos estavam passando, ele já não estava mais tão jovem. E aí ele contando para nós que um dia a mãe dele falou, Francisco, falou em holandês para ele, né? Então chamou ele de Franz, que é o nome dele. Franz, por que você fica aí orando? Vai para a rua. Vai andar, vai na igreja. Em algum lugar você vai encontrar essa mulher, você fica só orando, você não vai achá-la orando. Então é interessante isso, porque ele diz que quando ele saiu, andando nas ruas, e na Holanda, boa parte deles são o que no Brasil seria um presbiteriano, eles são reformados holandeses. E o pastor Francisco, na época não era pastor, saiu pela rua e viu, ele diz, eu não lembro muito bem do rosto dela na hora que foi que eu vi, eu lembro de um chapéu dela que me chamou a atenção, né? E quando ele olhou o rosto, ele falou assim, é essa mulher que eu quero casar. Casou com a dona Margarida, que ele dizia que era a pérola da sua vida, porque Margarida em grego significa pérola. E ele escreveu uma gramática grega, então ele costumava pôr lá sempre esse vocábulo, Margarites, que quer dizer, a palavra margarida vem de pérola, né? Da origem dela. Então, o que nós temos? Se eu não sair, se eu não procurar, e você tem um exemplo na Bíblia, uma mulher, que eu acabei de citar, descobre que Jesus está andando na região, não era a região natural de Jesus, ele estava possivelmente dando a volta para chegar na Galileia,
talvez até despistando pessoas que queriam destruí-lo. E Jesus vai com seus discípulos e andando por Canaã, essa mulher descobre que o Messias estava passando por lá, o Salvador. Então ela corre para ele e fica pedindo: me ajuda com a minha filhinha, me ajuda com a minha filhinha. E ele não responde palavra nenhuma. É porque ela estava num processo. Ela não era judia. E Jesus então, os discípulos dizem: atende a ela. E Jesus então respondeu aquilo que eu disse aos irmãos. Ela vem correndo, coloca-se, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia da minha filhinha. E Jesus responde a ela uma coisa curiosa e diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Então ali não existe nenhuma intenção de humilhá-la, certo, queridos? Porque no grego está realmente no diminutivo, e o diminutivo era usado para animais de estimação, para animais que são muito amados, que inclusive moravam dentro da casa dos seus donos. Então, quando Jesus usa a palavra cachorrinho, é diferente lá em Apocalipse, que a mesma palavra aparece como cães, os cães que ficam de fora. Então, aí sim é pejorativo lá em Apocalipse. Aqui não, Jesus disse, os animais de estimação são queridos, mas nem por isso a gente tira comida da boca dos filhos para dar. E ele, em outras palavras, acabou dizendo, os filhos estão recebendo tanto com o Senhor, né? Que está caindo migalhas da mesa. Os cachorrinhos podem comer as migalhas. E daí então Jesus concedeu o pedido dela para mostrar que Jesus mesmo não fazia essa acepção de pessoas. Ele só tinha foco. Era preciso que Israel se convertesse e na conversão de Israel o mundo seria ganho. Essa era a ideia do reino. Então Jesus pregava salvando a Israel e Israel seria o instrumento de salvação. Quem é que fez a mensagem do Evangelho chegar até nós? Foram os hebreus, convertidos. Eu posso citar dois deles que é indiscutível a influência que eles tiveram. Pedro, que era de Cafarnaum, um pescador, e Paulo, que era um líder hebreu e que passa a ser apóstolo de Jesus porque encontra Jesus no caminho de Damasco. O que nós devemos só a esses dois homens já mostra como Jesus estava certo na sua estratégia de trabalhar a igreja para que a igreja salvasse pessoas e chegasse até nós. Então, com esse pensamento, nós vamos ver que Jesus disse exatamente isso. Busque, porque aí você encontra. No caso dela, foi mais do que o pedido. Lembre-se da mulher também, que se misturou na multidão e tocou. Foram gestos, não foram palavras. Ela nunca pediu a Jesus para ser curado. Ela foi tocada. Ela tocou a veste de Jesus e por isso ela foi curada. Então, é com esse pensamento que nós devemos buscar, procurar. E aí nós acharemos. Todo que procura, encontra, disse Jesus. Portanto, dois gestos já sabemos. Um, de falar o que precisamos, e outro, de buscar também. Há uma coisa curiosa também. O que você quer pode parecer impossível aos homens, mas não é impossível para Deus. Ele simplesmente diz, bata na porta. Essa é a ideia. E ela vai se abrir. Batei e abri-se-vos-á. É interessante sobre isso que a gente fala, que a gente entende alguns nãos de Deus como se o nosso Deus fosse alguém que não quisesse nos dar. E Jesus está dizendo esse pensamento está errado. Essa teologia é heresia. Deus quer nos ver felizes. Não que isso seja o mais importante, deva ser o mais importante para você na sua vida. Porém, é muito importante para Deus que você esteja feliz. Mas aí, eu queria lembrar aos irmãos uma história de alguém que não entrou pela porta, porque não tinha como entrar. A multidão que estava na casa onde Jesus estava era proibitiva para qualquer pessoa que quisesse se aproximar de Jesus. Então, alguns homens levaram um paralítico para o alto da casa, tiraram uma das lajes e desceram esse homem por um lençol, até ele chegar à presença de Jesus. E aí Jesus, vendo a fé daqueles homens, ficou comovido com o esforço que eles tiveram. Eles estavam batendo na porta de Deus para que Deus abrisse. É evidente que ele queria ser curado da paralisia.
Mas olha que coisa interessante. Paulo aos Efésios diz que Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A primeira palavra de Jesus foi para curar aquele homem da paralisia? Não, não foi. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele bateu a porta de Deus, ele ia receber o que ele tinha, mas o mais urgente era ser perdoado por Deus. Por quê? Se passariam 40, 50 anos, aquele homem morreria. E isso era pior do que a paralisia, porque ele ia para o inferno. É o que todos nós homens merecemos. Mas Jesus ali lhe perdoa os pecados, significa que no dia do juízo aquele homem não será condenado. E os fariseus começaram a resmungar e dizer: quem é esse? Quem que ele acha que ele é para perdoar pecados? E a resposta de Jesus foi muito simples. Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, filho, vai para sua casa, levanta e anda. E o homem levantou e saiu pela porta. Então a ideia de bater é você insistir. Insista. Bata a porta porque ela vai se abrir. Isso é promessa de Jesus. Então, queridos, por trás de todas essas coisas, estamos vendo que Deus nos ama tanto que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Aí o próprio Jesus nos ensina que um filho às vezes vai pedir alguma coisa, pensando que é uma coisa, mas é outra. Então, que ele vai pedir uma coisa: pai, me dá isso. Às vezes é um pedido tão impossível, vai ser ruim para você. Você está pensando que é pão e é pedra. Você está pensando que é peixe e é uma cobra. Né? Como é o nome daquele peixe, Osni, que você falou que você pescou uma vez? Como? Piramboia. Piramboia diz que é uma cobra perfeitinha, você olha, mas é peixe. Dá para comer a carne dela. Porém, não é cobra, a piramboia. E então, a pessoa pode pedir uma cobra achando que é peixe, mas nenhum pai dá. O pai sabe o que é, sabe diferenciar. Você que é pai, mesmo sendo perverso, diz Jesus, mesmo sendo caído, imperfeito, não daria para o seu filho uma cobra, para que ele fosse mordido, ou às vezes até morresse comendo o veneno dela. O que você faria? Você negaria ele. Então, aqui, segundo alguns entendidos, entre eles John Stott, que Jesus está dizendo que às vezes o Pai nos diz não porque nós pedimos uma coisa e, na verdade, o que pedimos é ruim para nós. Eu contei para alguns irmãos e queria contar de novo a história daquela menininha que foi ovelha do pastor Valmir Soares, na igreja presbiteriana de Olinda. Aí a mãe dela, saindo do culto, cumprimentando o pastor, contou a história para ele. Pastor, o senhor conhece a minha filhinha, né? Ele falou: conheço. Ela fez uma prova na escola e estava muito preocupada com aquilo que ela fez. Se ela tinha acertado ou errado numa questão. E com medo de tirar uma nota menor do que ela queria, na hora que foi orar, ela agradeceu o vovô, agradeceu o tio, agradeceu tudo e termina com essa frase: Senhor, por favor, que a capital da França seja Roma. Os pedidos que nós fazemos muitas vezes são assim, é que a gente não sabe. Senhor, me dá um carro importado. Senhor, me dá um apartamento na cobertura, lá na Avenida Paulista. Meu querido, isso pode ser danoso para você. E é por isso que Deus vai dizer não. Pode contar com o não de Deus. Porque o não dos pais, pode ter certeza, os pais aqui podem dizer, são mais abençoados do que os sims. Os filhos aprendem mais com os nãos. Então o que está dizendo é que Deus vai te dar, mas tem uma caminhada para ser feita. Quando você pede, você está falando com Deus, isso cria uma relação. O fato de você querer algo e pedir a Ele, já está te transformando e você não percebe. O apóstolo Paulo diz que se você apresenta os seus pedidos, a paz de Deus enche o seu coração. O que significa que você está num processo de ser pacificado, de controlar a ansiedade. Só orar já é bênção. Jesus diz que se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Às vezes o que você vai pedir: Senhor, eu queria um aumento de salário, que estou ganhando é pouco. Né? Você está pedindo coisas para você. Mas na realidade, a graça de Deus é tão grande que até o pedido que você faz, um pedido egoísta, vai ser recompensado só porque você orou. Então,
vejam quantas coisas nós ganhamos quando oramos. Mas mais do que isso, durante esse período que nós caminhamos com Deus, estamos convivendo com Ele e sendo transformados e santificados. Enquanto você anda com Ele, você tem paz. O que foi que nós cantamos com as crianças hoje cedo? Que a família que tem Cristo é alegre e feliz. Às vezes a família vai procurar Jesus por um objetivo egoísta, para ter prosperidade e saúde. É isso? Mas se está buscando, algum benefício ela vai ter. Porque Deus é muito amoroso. E eu sei que você não sabe orar como convém. Não é a fórmula da oração, não é a reza que vai conseguir alguma coisa de Deus. Jesus explica isso aqui. Ele diz, como no Sermão da Montanha, como se deve dar esmolas. Em seguida começa a contar como nós devemos orar. E nessa trajetória, Jesus nos diz que nos ensina a oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É nesse período. E ali ele chega à frente e diz, peçam e será dado. Pedi e dar-se-vos-á. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e vai se abrir. Então, essas promessas de Jesus são sérias, querido. Jesus não está brincando. Nós temos acesso a alguém que pode todas as coisas. Quando os americanos estavam igual loucos, colocando equipamento, satélite, tudo para tentar descobrir onde Osama Bin Laden, Deus já sabia onde ele estava. O apóstolo Tiago diz assim, vocês fazem guerras, lutam um contra os outros e tal, e não tem nada. Não tem nada porque vocês não pedem. Então pedir é importante. Há um crescimento nosso enquanto pedimos. Enquanto Deus, como aquela mulher, Ciro Fenícia, pedia a Jesus e Jesus não lhe devolvia a palavra, o silêncio de Jesus já era um aprendizado para ela. Jesus ia curar. Tudo ali estava programado por ele. Até que aquela mulher, sabe quem moveu aquela mulher para procurar Jesus? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então você não tenha dúvida que o amor de Jesus é grande por nós. É por isso que ele está dizendo, o Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem. Mas lembrem-se desse processo. E lembrem-se de certificar que se você é um discípulo, um aprendiz, ou se você faz parte do povo da aliança, que foi o endereço dessa promessa. Certo, queridos? E eu queria encerrar aqui contando uma história para os irmãos, que há um irmão que era zelador da igreja presbiteriana de Candeias. Ele já deve ter falecido porque ele já era velhinho na época. Mas ele era muito divertido. Ele era um pouco ranzinza, mas era um amigo que eu tinha lá. Eu era vizinho dele, que eu morava na casa pastoral, e ele morava na casa que ficava atrás da igreja, com a esposa dele. Então, o seu Adelino, um dia estava na porta da igreja, eu fui passando, e ele estava meio mal-humorado aquele dia, eu passei e falei assim, e aí, seu Adelino, tudo bem? Ele falou, eu estou aqui esperando para começar a reunião de oração. Ele abriu toda a igreja, estava tudo iluminado. Falou, sabe, Jocide, um dia que Jesus vai voltar, eu tenho a impressão que vai ser um dia de reunião de oração. Eu falei, por que, seu Adelino? Porque aí ele vai levar muito pouca gente. Porque quem vem aqui orar comigo é o pastor e quando muito chega mais um ou dois. Ninguém nessa igreja ora, ninguém precisa de Deus, precisa de Jesus. Ninguém pede. Olha que coisa interessante, né? Então, várias igrejas passam por isso. Para se você ter ideia, na época de Jesus, a sinagoga tinha uma programação na quarta-feira e outra programação no sábado. A do sábado enchia de gente. Quarta-feira ia pouquíssimas pessoas. Então, desde o judaísmo já tem o presbiteriano, é bem judeu e não sabe, né? Mas eu queria dizer isso, nós negligenciamos essa capacidade de pedir. E o seu pedido como igreja é diferente do seu pedido individual. Ele é importante o seu pedido individual. Mas Jesus diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali estarei eu. E o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então bastam 2 irmãos juntos, já faz toda a diferença.
Portanto, vejam como que a gente é ignorante. Tem tanta bênção ao nosso redor. Tem um Deus disposto a dar tudo o que pedimos. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, não é isso que diz lá o Salmo? E aí nós ficamos nos perguntando, e por que a gente pena tanto? Por que a gente luta tanto? Por que algumas pessoas nesse mundo precisam enganar, matar, traficar, para poderem ter as coisas que eles querem? Eles deviam pedir. Eles não deviam fazer mal para ninguém. Aqui no final Jesus diz, o que você quer que os homens façam, faça você a eles. Assim como Deus é generoso com você, seja generoso com os outros. Então, meu amado, que pelo menos esse pensamento possa nos mover, nos inspirar a que oremos muito mais do que temos orado. Coloquemos pessoas doentes, enfermas, pessoas que estão desvalidas, lares que estão desfazendo. Vamos colocar tudo isso na mão de Deus. E ore com sua igreja, ore sozinho em casa, mas sempre ore. Porque Deus está ouvindo. O pastor Caio Fábio diz que uma das coisas que influenciou grandemente para a conversão dele foi que um dia ele entrou em casa drogado, vinha da rua, das coisas erradas que ele fazia na época. Ele entrou em casa e escutou o pai dele falando com alguém no escritório, uma conversa assim bem emocionada. E o pai dele estava falando com alguém e ele se perguntou, quem que é que está falando com meu pai? O pai dele era um advogado que deixou a advocacia para ser pastor. Caio Fábio, pai. E dizem que era um excelente pastor. Então Caio Fábio, filho, foi lá, empurrou a porta para ver com quem que ele estava falando. Quem está com meu pai? E ele disse que ele tinha absoluta certeza que ele ia encontrar alguém sentado na cadeira e o pai atrás da escrivaninha. E ele encontrou o pai dele de joelhos. A oração do pai era uma coisa tão viva que parecia uma conversa entre dois amigos, entre duas pessoas que se amam. Mas é isso que é oração. Então, a sua oração pode influenciar grandemente o mundo. E guarde no seu coração isso, né? É bem verdade que se Jesus voltar numa reunião de oração e usar isso como critério, vai ficar muita gente para trás. Devia ser a nossa reunião mais cheia, mais lotada. Sabe por quê? Porque a gente vem aqui só para isso, para falar com Deus. Um Deus que nós amamos, que deu seu próprio filho para morrer no meu lugar. Que mais motivos eu preciso? Então que Deus nos abençoe. Que sejamos uma igreja de oração, uma igreja que busca o Senhor, que pede, recebe, bate, se abre e que procura e encontra. Vamos ficar de pé para uma última oração.